Boa tarde, gente. Bem-vindos à nossa aula número de 77, a nossa querida Superclass, né? E de antemão queria agradecer o meu irmão Denis pela disponibilidade de estar aqui, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto a nossa divulgação, né? Do projeto Residente, né? De 2021. E de encontro a esse projeto Residente, né? A gente tem feito algumas aulas também relacionadas a quem quer prestar, né, no fim do ano, a residência de bucomaxilo, ou odonto hospitalar, ou residência multiprofissional. Então, esse projeto residente, depois eu vou enviar o link aqui, novamente. Ele vai acontecer de 8 a dia 15, ele é um evento parecido com o intensivão dos concursos de odonto, tá? É totalmente gratuito, mas é mais voltado para o pessoal que pretende prestar residência. Tem algumas particularidades, né, a residência, então isso a gente vai discutindo conforme o desenvolvimento do projeto aí, tá bom? Hoje o Denis vai falar sobre propedêutica radiológica da face, e eu queria dar um oi geral para a Sibeli, para a Daniela, para todos que estão acompanhando aí, e assim que tiver perguntas, dúvidas, eu estou aqui no chat, e assim que o Denis terminar um assunto, a gente para e faz o questionamento, tá bom? Então, boa aula, Denis, boa aula para todos, aproveitem. Obrigado, Darcio. Então, só introduzindo a aula que a gente vai ter hoje, deixa eu trocar a tela aqui para a gente ver juntos. Apareceu certinho aí? Tudo certinho. Beleza. Então, só introduzindo a aula de propedêutica radiológica da face, a ideia é a gente seguir com aquela lógica das superclasses que a gente vem, quem está acompanhando já viu a gente falar sobre a origem do trauma, a energia desprendida no acidente ou no choque para provocar o trauma na face do paciente. E considerando que a gente já recebeu esse paciente traumatizado num PS, a ideia hoje seria, a gente já descobriu que ele veio proveniente de uma agressão física ou de um acidente automobilístico, e agora o que fazer para diagnosticar o tipo de fratura que ele tem, além do exame clínico. Logicamente, é importante a gente lembrar que a clínica é sempre soberana. Então, palpar o paciente, examinar o paciente, definir no conjunto tato visual o tipo de suspeita de fratura que a gente tem na face do paciente é o primeiro passo. A partir daí, que arsenal de exames de imagem a gente pode lançar a mão para diagnosticar a lesão facial da qual esse paciente é vítima, né? Então, a gente vai discutir isso hoje, nessa aula de propedêutica radiológica da face. Então, para começar, a gente vai voltar um pouquinho para o assunto que a gente falou na última aula, sobre causas e classificações das lesões faciais. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que o paciente foi vítima de um trauma, e a gente sabe que esse trauma tem um grau de força gerada por esse impacto ao esqueleto da face do paciente. Então, o tipo de trauma, o mecanismo do trauma que o paciente foi vítima vai direcionar o exame clínico. A gente não tem como comparar a agressão à face provocada por um choque de um caminhão com uma bicicleta, por exemplo, com de uma agressão física. Muitas vezes o paciente vai ter traumas similares, mas a lógica é de que a pancada provocada por um choque automobilístico seja muito maior. Então, o mecanismo desse trauma, a forma como ele ocorreu, é um indício para a gente direcionar o nosso exame clínico, na forma como a gente vai palpar o esqueleto da face, a forma como a gente vai abordar o exame ao paciente. Na sequência, quando a gente vai solicitar um exame de imagem, as imagens radiográficas corretas vão gerar uma classificação adequada das lesões de face que esse paciente tenha. Então, saber pedir o exame, saber que exame a gente vai solicitar para cada caso, faz parte
da preparação do tratamento desse paciente. Então, planejamento para tratar implica em solicitar imagens radiográficas corretas. Então, achados clínicos e radiográficos vão conduzir o tratamento adequado desse paciente. Então, que achados clínicos corroborariam para a gente solicitar uma radiografia de forma mais adequada, né? A severidade da lesão, se o paciente tem cominução óssea ou não, isso vai determinar a forma de tratar. Cominução óssea, que significa diversos fragmentos provocados pelo trauma, né? Uma fratura provocada por arma de fogo, normalmente é uma fratura cominutiva, ela faz com que o osso se parta em diversos fragmentos pequenos, e aí isso a gente dá o nome de fratura cominutiva. Se houve ou não perda óssea com trauma, se tem desarmonia oclusal, o paciente queixa que a boca não fecha mais igual, se ele já não tem abertura bucal ou oclusão correta, se teve perda de dentes, se houve fraturas alveolares, presença de fratura de côndilo, deslocamento de segmentos fraturados e ainda aprisionamento de estruturas vitais. Tudo isso, exames corretos clínico e de imagem vão determinar a forma como a gente vai tratar o paciente que possa estar encaixado em qualquer uma dessas condições que a gente falou. E o exame clínico, importante lembrar, o exame radiográfico depende sempre da avaliação clínica e visa confirmar uma suspeita clínica. A gente nunca deve deixar o diagnóstico a cargo somente do exame radiográfico. O exame radiográfico pode ou não confirmar uma suspeita que a gente tinha durante o exame clínico no paciente, né? Então, que arsenal radiográfico a gente teria para solicitar em casos de lesões de face, né? As projeções frontal da mandíbula, seria a mandíbula em PA ou em AP. PA é póstero anterior, ou raio-x, ou feixe de radiação vindo de trás para diante, ou de anterior para posterior. Seria o AP. A incidência lateral oblíqua da mandíbula, quando a gente quer ter uma imagem dessa mandíbula inclinada para verificar a possibilidade de fratura parasinfisária ou do corpo da mandíbula do lado oposto aonde o feixe de radiação vai penetrar. Raio-x das ATMs, apesar de que eu citei raio-x das ATMs porque a aula trata de propedêutica radiológica da face, então os raios-x das ATMs acabam sendo importantes nesse contexto. Porém, normalmente não são os que a gente solicita em caso de trauma, apesar de que, dependendo do tipo de trauma, do tipo de fratura, eles vão evidenciar essa fratura também, mas aí vocês vão ver que existem outras opções, além do raio-x da ATM propriamente dito, para verificar fraturas da região. Raio-x de Waters, ou Waters também, para indicação de terço médio de face, normalmente órbitas, terço médio de face, zigoma, são raio-x que dá uma amplitude de imagem, a gente vai mostrar todos esses para vocês, e traz para a gente um campo de visualização muito grande para inúmeras alterações dos ossos dessa região. Raio-x de Caldwell, raio-x de Towne, Hertz e a radiografia panorâmica. Todos esses a gente vai abordar individualmente em seu momento e deixar claro quais são as finalidades da solicitação de cada um deles, mas é importante que é um arsenal amplo de radiografias extraorais. Nenhuma dessas imagens que a gente citou até então, são radiografias feitas no consultório odontológico ou dentro com raio-x periapical. Todas essas são imagens feitas com a radiologia hospitalar, com um feixe de imagem maior mesmo. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a PA de mandíbula, onde a gente pode solicitar ao radiologista do PS que faça essa imagem quando a gente tiver necessidade de avaliar a mandíbula do paciente e os contornos mandibulares de uma forma mais detalhada. Observe que eu vou colocar o laser point aqui para a gente avaliar com mais cuidado. Observe que a gente consegue visualizar desde os côndilos até o contorno da mandíbula por completo, bilateralmente, tanto pelo lado lingual quanto pelo lado vestibular.
Então, é uma solicitação de imagem que a PA de mandíbula, como o próprio nome diz, o feixe vai entrar por trás da cabeça do paciente e mostrar essa imagem que a gente tem à direita aqui da mandíbula. Então, não há como a gente não evidenciar qualquer descontinuidade dessa cortical da mandíbula ao longo de todo o seu trajeto de côndilo a côndilo. Então, é um exame de extrema importância no diagnóstico ou na suspeita de fraturas mandibulares, e impossível não ver caso haja uma fratura da mandíbula nesse paciente com uma PA de mandíbula. Então, a gente tem aqui nessa imagem, na sequência, para ilustrar exatamente isso que eu estou falando, né? A gente tem a PA de mandíbula evidenciando uma fratura na região quase de ângulo da mandíbula do lado esquerdo do paciente, inclusive deixando o terceiro molar em um coto e os demais dentes do paciente no outro coto da fratura. Então, a fratura normalmente se divide em dois cotos. Cotos são os fragmentos ósseos que a fratura separou. Então, a gente tem um coto nessa região e o segundo coto faz parte do conjunto da mandíbula que permaneceu unida. Então, a gente tem fratura nessa área aqui, evidenciada por uma PA de mandíbula, uma simples radiografia, uma incidência só, não deixa dúvida de que a gente tem fratura na região. E, na sequência, a imagem com a fratura tratada e o dente foi extraído, né? Então, fica claro que a PA de mandíbula é muito eficaz no sentido de mostrar para a gente, sem dúvida, uma perda ou uma descontinuidade na cortical mandibular do paciente. Na sequência, a gente falou em lateral oblíqua da mandíbula. Então, o paciente vai estar deitado com o rosto no ecrã ou na tela da radiografia e o feixe entrando em 15 graus oblíquo com a cabeça do paciente. Então, a gente vai ter esse aspecto aqui de inclinação. Ah, professor, você poderia ter feito uma lateral oblíqua da mandíbula no caso anterior também? Poderia, não teria problema. Você poderia até, para tirar dúvidas ou confirmar algum grau de inclinação da fratura ou posicionamento dos cotos, você pode pedir as duas incidências. Você tem aqui evidenciado a perda da continuidade da cortical da mandíbula inferior e os dois cotos separados também ao longo da linha do dente do siso do paciente. Inclusive, não é o tema da aula, mas é uma polêmica grande, né? Se o dente no traço de fratura deve permanecer ou não. Normalmente, se o dente no traço de fratura impede a redução correta da fratura ou é foco de infecção, a gente recomenda a remoção desse dente no traço. Ó, gente, aqui na lateral oblíqua da mandíbula do paciente, mais uma vez, a gente tem uma imagem de lado oposto à imagem anterior, com evidente fratura da mandíbula na região aqui de quase parasinfisária, né? Quase de parasínfise para corpo da mandíbula do lado direito do paciente. E aqui a mesma imagem após o tratamento com fixação por placas e parafusos. Observe que duas incidências são plenamente eficazes, né, no diagnóstico de fratura da região mandibular. Citando, como a gente citou, as radiografias das ATMs, eu trouxe para vocês que a função principal seria a análise dos contornos anatômicos da articulação, né? Observar a cabeça da mandíbula, a eminência articular e a fossa mandibular na imagem radiográfica. Observa-se também, ou pode-se observar também, a dinâmica articular, né? Como vai se posicionar a cabeça da mandíbula com relação à fossa e à eminência no ato de abertura e de fechamento. Tanto que, para essa finalidade, a gente solicita essa radiografia de ATMs, sempre uma com a boca fechada e uma outra com a boca aberta em abertura bucal máxima, para a gente poder ter essa noção de dinâmica articular. Só para ilustrar, a gente tem as imagens de radiografia da ATM aqui, boca fechada, boca aberta, boca aberta, boca fechada, de ambos os lados.
observa que o paciente tem uma projeção de côndilo quase além da eminência de um lado, e no outro ele para bem no topo da eminência, né? Que ele vai um pouquinho mais à frente. Pode indicar, não sei qual é o caso. Todas essas imagens que eu coloco para vocês não são casos meus, são imagens para a gente ilustrar, são imagens só para a gente ter como mostrar para vocês como é que o raio-x se apresenta, né? Como é que ele aparenta. Mas nesse caso pode haver um grau de frouxidão ligamentar, né? O paciente consegue avançar mais com o côndilo de um lado do que do outro. Um simples grau de variação anatômica também, porque a gente não tem dois lados exatamente iguais no nosso corpo, né? Então isso aqui a gente vai corroborar, obviamente, como a gente já falou no começo, com exames clínicos e queixas que o paciente possa eventualmente ter. A próxima é a incidência de Waters, ou de Waters. É uma incidência conhecida também como mento-naso-placa. O paciente vai encostar o mento na placa, no ecrã radiográfico, né? E deixar o nariz cerca de 3 a 4 centímetros distante desse ecrã, e a projeção o feixe de raio-x vai entrar pelos parietais na região posterior da cabeça. Então, é uma incidência também em PA, ou PA de face, também um dos nomes para a incidência de Waters, ou Waters. E essa é a imagem que a gente vai ter. Observe o grau de nitidez para órbitas, né? Para fratura nasal, a gente percebe perfeitamente a pirâmide nasal numa posição correta. Esse aqui é um paciente sem fraturas, nessa imagem aqui, paciente sadio, seios maxilares bem evidentes bilateralmente, a gente tem zigomas bem evidentes bilateralmente, a sutura frontozigomática bem evidente bilateralmente, e à medida que a gente vai descendo para a mandíbula e maxilas, principalmente a parte dentária, já tem muita sobreposição de imagem. Então, essa é uma radiografia indicada perfeitamente, ou principalmente para terço médio de face, órbitas e região das maxilas bilateralmente, além de nariz, né? Ossos próprios do nariz. Então, observe aqui no raio-x de Waters, ou na incidência de Waters, a gente tem evidência de afundamento de zigoma do lado direito do paciente. Tem aqui a descontinuidade óssea em 3 pontos no osso, o osso zigomático separado da maxila à direita. E no outro caso, exatamente não o mesmo paciente, mas uma fratura similar em lado oposto. A gente observa aqui na junção, na sutura frontozigomática, que o osso está solto, houve uma rotação do zigoma, e ele se soltou da sutura fronto, soltou do assoalho da órbita, ou do bordo inferior da órbita, e soltou também da maxila nessa região, girando o osso. Então, aqui não há dúvida, pela incidência de Waters, que há uma fratura de zigoma do lado esquerdo, no caso, e aqui do lado direito, nesse outro paciente. Tudo é uma questão de saber o que pedir. Eu tinha um professor, quando estudante, que ele percebeu que eu tinha já uma certa habilidade para solicitar exames radiográficos, e muitas vezes ele nem interferia na minha solicitação. Quando ele pegou confiança, ele já sabia que ao exame clínico eu já estava apto a pedir as radiografias, e muitas vezes ele só ia avaliar o paciente depois que eu já tinha pedido as radiografias que achava importante para o caso. Logicamente, às vezes eu pedia de menos, às vezes eu pedia de mais, mas quase sempre os exames que ele precisava de imagens para avaliar cada caso estavam disponíveis. Então é importante, com o tempo, a gente vai pegando o jeito de solicitar de acordo com o que a gente avalia clinicamente de possibilidade de trauma. Então, em alguns casos, a gente pode precisar lançar a mão da incidência de Waters reversa, que vai mostrar para a gente mais ou menos a mesma imagem, sendo que de anterior para posterior, não é uma PA, mas uma AP. Por que a gente pode precisar fazer isso? Um paciente como esse, que está com colar cervical, que não possa remover o colar, que não possa manter a posição mento-naso-placa, ele, nessa posição, ele vai poder
ser radiografado, apresentar uma imagem similar à radiografia de Váteres que a gente tem na posição de PA, sem que ele precise remover o colar. Então, é uma das outras opções que a gente pode lançar a mão para ter a Váteres, né, para ter a incidência de Váteres visível, essa Váteres reversa ou acântio parietal, né, que o raio-x, o feixe entra pelo acântio, que é aqui a junção no tecido mole entre nariz e lábio superior, e já sai pelo parietal lá em cima. É exatamente quase que o oposto do que a Váteres tradicional faz, que ele entra pelo parietal e sai na região do acântio na frente, né? E aqui uma imagem da radiografia de Váteres para vocês terem uma ideia de quantas estruturas anatômicas a gente consegue ver com clareza, né, nessa imagem. Então, como eu tinha mostrado para vocês, a gente observa as órbitas sem dúvida nenhuma claramente, seios frontais, pirâmide nasal, septo nasal alinhado ou desalinhado, a gente tem essa noção, seios maxilares bilaterais, arco talvez não muito, mas a gente observa o arco zigomático também aqui. Não é a radiografia indicada para fratura de arco zigomático, mas a gente tem imagem do arco. Uma imagem como essa é uma imagem de extrema qualidade. A gente tem quase todas as estruturas com pouca sobreposição e com uma visualização de respeito, né? A gente tem até o processo odontoide aqui da coluna da vértebra visível. Então, uma imagem que vai ser útil em caso de diagnóstico de qualquer fratura do terço médio da face do paciente. A outra imagem seria a Caldwell, que seria a frontonasoplaca, diferente da Váteres, que é mentonasoplaca, essa seria frontonasoplaca. O paciente aproxima a fronte e nariz da placa e a radiografia entra, o feixe radiográfico entra por trás da cabeça também, é uma PA, indicada principalmente para seios frontais, para fraturas naso-órbito-etimoidais, a gente vai ter órbitas visíveis, vai ter o osso etimoide e o esfenoide bem visíveis nessa imagem também. Então, vamos ver seio frontal, sutura frontozigomática, células etimoidais e bordos supraorbitários. Quando a gente tem fratura de frontal, é muito indicada a Caldwell para confirmar ou para verificar se a órbita se mantém íntegra em sua parede superior e em seu bordo superior. A gente pode lançar a mão do raio-x de Caldwell, que é o frontonasoplaca. Tranquilo até aqui? Qualquer coisa, interrompam. Denis, acho que você acabou de responder, né? O André lá da conterrâneo seu. Ah, grande André. Qual a mais indicada para fratura do arco zigomático? Vai passar na sequência. Ainda não chegamos lá. Você vai ver, André, como ela é extremamente indicada para essa finalidade. Inclusive, a radiografia indicada para fraturas do arco zigomático, ela não é tão importante para outras regiões, mas para arco não deixa dúvida se ele está fraturado ou íntegro. Deixa eu ver se é a próxima aqui. Não, essa aqui é uma imagem da anatomia da Caldwell, né? Da frontonasoplaca. Vejam que qualidade de imagem, né? Também não são casos meus, tá? Imagens que a gente retira para ilustrar para vocês quantas estruturas anatômicas a gente consegue ver com uma incidência só. Até a sutura lambdoide lá atrás a gente consegue observar com a imagem, com esse grau de contraste, né? Eu vou chegar lá, tá, André? Não vou esquecer da sua dúvida, não. A hora que eu chegar, vou mencionar. A Towne, ou raio-x de Towne, seria indicado principalmente quando a gente quer observar fraturas do colo do côndilo da mandíbula, ou fraturas condilares. Paciente que tenha dificuldade de abertura, apresente desvio ao abrir, normalmente o desvio é para o lado fraturado, tá, gente? Então, o paciente abre a boca e desvia a mandíbula para um lado, e eu não estou falando de desvio discreto, estou falando de desvio bem considerável. Então, a gente vai observar, vai solicitar o raio-x de Towne, que é essa incidência que a gente vai ter aqui,
para verificar se há ou não fratura do colo do côndilo da mandíbula. Observe como o côndilo fica visível, tá aqui, ó, perfeitamente visível dos dois lados, e verifica-se nessa imagem que o paciente não tem nenhum tipo de fratura, é só para ilustrar o exame de um paciente sadio. Então, a gente vai ter visíveis também osso occipital, côndilos mandibulares e o septo nasal na radiografia de Towne. Então, lembrando sempre, aluno CD concurso vai sempre associar Towne para côndilo e não vai esquecer risco de fratura de côndilo da mandíbula, a gente vai pedir raio-x de Towne. As imagens não são as melhores, mas a gente consegue ver aqui nessa Towne à esquerda à minha esquerda do vídeo, a seta evidenciando o deslocamento, inclusive, da fratura de colo de côndilo da mandíbula. E do outro lado, no lado oposto, também, uma fratura com deslocamento do côndilo. Respondendo à pergunta do André, aqui é a radiografia indicada para fratura de arco zigomático. É a radiografia de Hertz, que é uma submento vértice, que a gente chama, né? O raio-x o feixe entra por baixo do mento do paciente, na região cervical, até o vértice da cabeça. Então, essa é a imagem que a radiografia vai mostrar para a gente. Vai mostrar todo o contorno do crânio e da face. E observe que aqui na lateral não há como não ver se você tiver qualquer tipo de fratura de arco zigomático nessa região, qualquer perturbação no arco, vai ficar evidente com o raio-x de Hertz. Então, pode-se realizar ele de duas maneiras, né? Utilizando esse triângulo aqui para posicionar o ecrã, e o raio-x vai entrar pelo pescoço do paciente nessa posição, ou ainda, se o paciente conseguir, virar a cabeça para a mesa mesmo e o feixe entrando de cima para baixo, sem esse artifício do triângulo, que eu acho que deixa o paciente um pouco mais confortável também, né? Então, raio-x de Hertz, aluno CD concurso não esquece, raio-x de Towne para côndilo, Hertz para arco zigomático. Então, sempre Towne côndilo, Hertz arco zigomático. Não há como misturar. E muitas vezes a questão que vem para você em prova de residência ou em prova de concurso tende a confundir a cabeça do aluno com a quantidade de nomes e epônimos de cada radiografia, né? Então, lembrando, Towne para côndilo, Hertz para arco, você não esquece mais e não vai se deixar cair em pegadinha, né? Essa é mais ou menos a imagem que a gente teria de uma radiografia de Hertz. Observe na imagem radiográfica à esquerda e aqui a imagem anatômica, né? O crânio visto por baixo. Então, não há como não perceber se houver o tipo de fratura tradicional de arco zigomático. Primeiro, qual seria o sinal clínico para um paciente que tem fratura de arco zigomático? Ele não consegue abrir a boca como antes do trauma, porque quem vai topar aqui no arco fraturado, normalmente o arco fratura formando um triângulo para dentro aqui, ó. Então, esse arco, quando fratura formando esse triângulo para dentro, a primeira coisa que ele vai fazer é bloquear o trajeto, a passagem por esta região da coronoide, né, da apófise coronoide da mandíbula. Então, o paciente, ao abrir a boca, ele vai topar a coronoide no arco fraturado. Então, a gente tem o arco zigomático nessa conformidade, fraturou, ele tende a penetrar assim na face do paciente, ou você vai perceber um furinho nessa região da pele do paciente, uma depressão nessa região da pele, e não é um furo, logicamente, não é um furo por um corte ou uma perfuração, uma solução de continuidade na pele. É só uma depressão que seria por motivo do arco ter entrado, né? Ter quebrado em 3 pontos para dentro. Então, ao ter esse tipo de sinal de dificuldade de abertura da boca, é indicado a gente solicitar um raio-x de Hertz, verificar se o paciente tem ou não fratura do côndilo do lado em que ele está topando, né? Muitas vezes o paciente também não vai apresentar essa depressão na face,
e simplesmente pelo fato dele não abrir a boca é indicativo da gente pedir um raio-x de Hirtz para descartar a fratura de arco zigomático. Poderia ser pedido também um raio-x de Towne para verificar se não há alguma lesão em côndilo mandibular e descartar, assim, a fratura de côndilo e de arco para verificar o motivo do paciente não conseguir abrir a boca. Aqui na imagem acima, a gente tem uma discreta fratura do arco nessa região. Na verdade, não é a clássica. Quando a gente tem fratura clássica mesmo, forma-se um triângulo. O osso quebra, formando um triângulo nessa região. Curiosamente, o cirurgião, ao devolver, muitas vezes a gente consegue devolver o arco para a posição com um gancho, né? Um gancho que temos na caixa de trauma, e ao devolver com o gancho para a posição, por ser uma região em que não tem muita ação muscular, a gente não tem músculo puxando ou empurrando o arco zigomático de volta ou tirando ele da posição original. Então, para trazer para a posição com o gancho, a gente devolve o arco para a posição com o gancho e orienta o paciente a não dormir desse lado ou não deitar a cabeça para essa posição, porque por não ter músculo tanto para trazer o arco para a posição original como para devolver ele para a posição fraturada, uma simples pressão do sono sobre o arco, normalmente o arco recém-fraturado, deitado do lado que o arco fraturou, pode devolver a fratura para a posição original. Então, já vi cirurgiões que colocam até um curativo com um copinho de café descartável nessa região, para que o paciente lembre de não deitar a cabeça para o lado do arco fraturado e não refraturar a região. Pelo mesmo motivo, por não ter esses músculos que fazem pressão para puxar o arco de volta para a fratura, muitas vezes não é necessário fixar com placa e parafuso. Mas se a fratura volta, se a fratura é reincidente, se tende a ficar refraturando, aí o cirurgião opta por fazer a fixação com placa e parafuso. Respondida a dúvida, André, sobre a fratura de arco, não esqueça, você vai pedir Hirtz. Aqui também uma outra imagem anatômica da posição da Hirtz, né? A gente tem os arcos zigomáticos aqui bem evidentes, num paciente saudável, sem fratura. A gente tem a parte petrosa do osso temporal bem característica aqui, parte petrosa por esse aspecto de pedra, e as apófises mastoides, né, nessa região. A coronoide está aqui visível, ó. Então fica claro que se houver uma fratura de arco nessa região para dentro, o paciente vai topar com a coronoide esse arco fraturado e a abertura bucal vai ficar prejudicada. Então não há como deixar de ver, se a gente perde uma Hirtz, que há uma fratura de arco zigomático. A gente observa também discretamente seio maxilar bilateralmente, o septo nasal, as órbitas não com tanto detalhe, seio frontal visível aqui, o corpo da mandíbula. Pode ser que num raio-x com essa qualidade de imagem, se o paciente tiver ainda alguma outra fratura mandibular associada, a gente consiga perceber por alteração na continuidade da cortical. Então, a interpretação radiográfica é sempre um jogo de observar o que é anatômico, o que é normal e o que é patológico. Isso é a história do diagnóstico, né? Então, sabendo o que é saudável, a gente sabe quando vê algo fora do padrão. Então, esse é um raio-x padrão, um raio-x de um paciente sem lesões, sem fraturas. Então, a partir de um padrão, a gente pode comparar quando esse padrão foge do tradicional. A radiografia panorâmica, a gente pode lançar a mão do raio-x panorâmico no trauma? Com certeza. Não é o dia a dia da maioria dos hospitais do país. Eu acho que, exceto hospitais em que a gente tem um serviço odontológico integrado,
Normalmente o raio-x panorâmico não é uma opção, mas eu tive a oportunidade de fazer cursos em hospitais que dispunham do raio-x panorâmico, e para a fratura de mandíbula é um raio-x que é perfeitamente indicado se você tiver a possibilidade de lançar a mão do raio-x panorâmico. Aí, como nem sempre a gente tem, as outras opções, PA de mandíbula, AP de mandíbula e oblíqua de mandíbula de cada lado, esquerdo ou direito, que a gente pode lançar a mão também. Mas o raio-x panorâmico é importante porque é uma técnica que produz numa única imagem ambos os arcos, né? A gente traz maxila e mandíbula numa imagem só e as estruturas de suporte de ambos os arcos. Quais as vantagens principais da radiografia panorâmica? Ampla visibilidade dos ossos faciais e dentes, baixa dose de radiação, não causa nenhum desconforto ao paciente. Lembre que a gente está lidando com pessoas que sofreram trauma. Então, quem já teve que fazer raio-x após a fratura de um membro que seja braço, perna, tornozelo, eu recentemente, ano passado, torci um tornozelo e tive que radiografar em PS, e a gente não tem posição. O cara vai pedir para você ficar numa posição lá, mas qualquer movimento daquele osso lesado, daquela região fraturada, vai provocar dor. Então, se o paciente puder lançar a mão de um raio-x panorâmico, quando ele só tem que encostar o queixo na máquina e ficar parado, é de extremo auxílio numa hora de dor e de desconforto, né? Pode ser realizado em pacientes com dificuldade de abertura da boca, então tentrismo não necessariamente vai precisar estar com abertura bucal nenhuma para fazer o raio-x, né? O tempo de exposição é curto, normalmente 3 a 4 minutos, incluindo o tempo que leva-se para posicionar o paciente e o tempo de exposição ao raio-x. E ainda é fácil compreender a radiografia panorâmica, tanto pelo paciente quanto pelo profissional, tornando útil o auxílio visual na educação do mesmo e na apresentação de casos clínicos. É fácil mostrar para o paciente onde tem a fratura, onde está os dentes da mandíbula, os dentes da maxila. Não há muito segredo ou mistério para que o paciente saiba e compreenda aquilo que você o orienta com relação ao que está vendo na radiografia panorâmica. Então, é didaticamente uma ferramenta útil e interessante, né? Eu sempre que posso mostro para o paciente a radiografia panorâmica dele, principalmente quando é cirurgia de terceiros molares, porque eu costumo dizer que o paciente ele é leigo em odontologia, mas ele consegue ver, ele enxerga, então dá para a gente mostrar, explicar. Se você explicar, ele vai entender. Não tem explicar com termos que ele consiga compreender e demonstrar para ele naquela imagem o que cada coisa significa. Não tem erro. Desvantagens. O raio-x panorâmico tem um grau de distorção, né? A gente costuma dizer que cerca de 30% de distorção em relação à imagem real, porque ele pega algo que é em 3D, o rosto, né? E abre em 2D. Então, torna algo em 3D em 2D. Isso altera a realidade. Tem um grau de sobreposição natural, né, de coluna cervical, de outros elementos que vão se sobrepor e podem complicar um pouco a análise, e ela é um pouco pobre em detalhes, no que diz respeito, principalmente se você for lançar mão disso para diagnóstico endodôntico ou algumas coisas periodontais. O raio-x panorâmico não é a imagem de escolha para detalhes de dentais, por exemplo, mas se presta muito utilmente a traumas e fraturas da região maxilomandibular. Observem na imagem panorâmica a seguir que a gente tem uma fratura de ângulo bem visível aqui do lado direito do paciente, mais uma vez ao longo do ligamento periodontal do terceiro molar da região. Então, o paciente tem uma fratura levemente desfavorável aqui. A gente observa que, diferente do arco zigomático, a mandíbula sofre muita ação muscular, né? Então, nessa região, o maceta já puxa esse coto da fratura para cima e torna ele distante. Observe o gap que a gente já tem aqui, o espaço entre ossos, entre os cotos ósseos. Chamamos de gap, o espaço entre os dois cotos ósseos.
provocados por ação muscular. O masseter puxa para cima aqui, e os demais músculos do assoalho da boca tendem a puxar esse coto para baixo. Então, os dois ficam um pouco afastados. Esse tipo de fratura tem perfeitamente resolvível ou tratável por acesso extra-oral ou ainda intra-oral para colocação de placa e parafuso. E provavelmente esse dente vai acabar saindo também daí da posição por conta de estar no traço de fratura, né, na região do traço de fratura. Ele pode ser utilizado, muitas vezes o dente é mantido ali até você unir os cotos e fixar, depois se remove, porque ele ajuda no posicionamento anatômico do paciente pré-trauma, né? A gente define, usando o dente também, como que era essa região antes do trauma. E ele pode dar pistas disso enquanto ficar ali. Então, a gente coloca a posição da mandíbula no lugar, devolve e daí tira o dente. Dúvidas até aqui? Acho que tranquilo, Denis. Beleza. Só o Lucas perguntou se a gente ia liberar o PDF da aula, aí eu fiz a contrapartida do pessoal. Se o pessoal compartilhar no Stories e marcar a gente CD Concursos, um print dessa live, aí a gente disponibiliza o PDF lá no Telegram, né, Denis? Fechou. Então, tá feito o desafio. Se a gente tiver 50 compartilhamentos, a gente disponibiliza. Tem que marcar a gente lá no Stories do Instagram, tá bom, gente? É isso aí. Acordo é acordo. @ Denis_Sobral. Se tiver marcado, a gente... Pode marcar o Denis, _Sobral e a CD Concursos. É isso aí. A gente nunca fica pedindo muita coisa, mas hoje eu vou ser pidão e vou pedir para vocês compartilharem, né? Então, essa vai ser a troca, porque a gente sempre está aqui disponibilizando a aula ao vivo, então, e os PDFs sem pedir nada, hoje eu vou pedir. É isso aí. Engraçado que, assim, a gente está em 51 e fácil de chegar. Só todo mundo modéstia à parte, a gente fez uma seleção de imagens aqui que dá para a gente ter noção tranquilamente de cada ângulo de incidência e tudo. Não há como... É uma revisão inclusive para aluno de graduação, até se forem fazer prova. E isso cai muito em prova de residência buco, mas cai também em prova de concursos mesmo. Então, é uma aula valiosa, um PDF valioso. Sem dúvida. Então, aqui nas imagens de panorâmica, a gente consegue ver, mais uma vez, a fratura nessa região de corpo de mandíbula, do lado esquerdo. E aqui, ó, um traço de fratura oblíqua quase que na região de parasínfise, quase na região de canino, entre premolares e molar. Então, mostra a utilidade desse raio-x panorâmico como instrumento para diagnóstico de fraturas da mandíbula também. E aqui, para a gente encerrar essa aula, eu queria trazer para vocês, a título de curiosidade, a importância que hoje a gente tem no uso da tomografia também para diagnóstico de lesões da face, né? Tomógrafo, que é uma invenção recente, apenas nas décadas de 60 e 70, com relatos de Alan Comark e Godfrey Hounsfield, desenvolvesse o primeiro tomógrafo que lhes rendeu a essa dupla o Prêmio Nobel em Medicina de 1969. Tomografia vem das palavras gregas tomos e grafos, que significam camadas e escrita. Então, em que consiste uma tomografia? Né? Na obtenção de imagens do corpo em fatias ou cortes. Então, você pode, sem precisar tocar o paciente, sem precisar sequer cortar, abrir o paciente, observar imagens do interior deste paciente, em fatias e cortes que você pode determinar a espessura. Então, observe como isso revolucionou a medicina, né? Você ter acesso a um órgão interno, como o coração, por exemplo, ou como um pâncreas, sem sequer precisar abrir o paciente para olhar dentro. E a gente não está falando de tecidos duros somente, inclusive tecidos moles. Então, foi uma revolução que não à toa, rendeu um prêmio Nobel ao Alan Comark e ao Godfrey Hounsfield pela descoberta e invenção do tomógrafo.
As tomografias são classificadas em tomografia convencional, quase não mais em uso, e tomografia computadorizada, que hoje é o que a gente tem de mais moderno. A tomografia computadorizada pode ter o feixe tradicional em leque, que é o fan beam, e a tomografia mais moderna que a gente já vê para uso em implante dentário e tal, que é o feixe cônico ou cone beam. Quais são as variáveis, né, da tomografia computadorizada? O que a gente pode determinar de variável para solicitar uma tomografia computadorizada? A espessura desse corte a gente pode escolher, de acordo com o tomógrafo, de acordo com a modernidade da máquina, quão grossa a gente quer essa camada da tomografia, né? Isso influencia diretamente na qualidade final da imagem. Quanto mais fina essa camada que a gente escolher, melhor a qualidade final da imagem, melhor a capacidade de fazer uma reconstrução 3D da região, melhor o diagnóstico que a gente vai poder fazer desse paciente com fratura ou com lesão de face. Em compensação, quanto mais fina a fatia, mais demorado a tomada da imagem, mais demorada o paciente vai precisar passar tempo dentro do tomógrafo. Então, tudo isso tem que ser considerado no ato da solicitação de uma toma, né? O campo de visão também varia, que é do inglês Field of View, é o FOV, e corresponde ao tamanho do campo visual, podendo ser colimado de acordo com a região a ser escaneada. Então, a gente pode escolher só a maxila, só a mandíbula, tomografia de crânio e face, tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Então, tudo vai depender do que você precisa para o diagnóstico. Intervalo de reconstrução corresponde ao espaçamento entre os cortes que sofre interpolação ou superposição, tornando possível a reconstrução do volume a partir de união de vários cortes. Quanto menor for o intervalo de reconstrução, melhor será a RMP obtida. Então, é aquilo que a gente falou, quanto mais estreita for a camada, quanto mais fina ela for, melhor a qualidade da imagem depois para uma reconstrução 3D. E a matriz da imagem representa o número de pixels que forma a imagem, 340 por 340, 512 por 512, 768 por 768, 1024 por 1024, de acordo com o tomógrafo. Quanto maior é a matriz, menor é o pixel e maior a riqueza de detalhe da imagem. Entretanto, maior também é a quantidade de dados a ser processada, requerendo mais tempo e maior capacidade de armazenamento. Então, tudo isso, sempre que você estiver num PS fazendo parte da equipe de bucomaxilo, eu, enquanto aluno, fazia amizade com os caras do raio-x. Porque ser amigo do técnico da tomografia faz você aprender demais. Você pode acompanhar tomografias lá dentro da sala com o cara. Você pode pedir a ele para te explicar como que a máquina funciona. Você pode observar a máquina em ação. Você pode observar as imagens aparecendo na tela do computador à medida que o tomógrafo vai funcionando. Então, só de acompanhar a tomografia ao lado do técnico em tomografia lá, no técnico de imagem, muitas vezes eu verificava as fraturas antes da tomografia ter sido entregue, ou de voltar para a mão do cirurgião. Então, adianta em tempo e em planejamento cirúrgico, né? Tomografia computadorizada possibilita identificação anatômica exata, não há falhas da região de anatomia, porque você não tem sobreposição, você está vendo a imagem lá como ela é dentro do paciente. Quantificação das fraturas faciais, muitas vezes o raio-x vai te dar, obviamente, as fraturas mais evidentes. Mas se você pede uma tomografia, as fraturas que, porventura, o raio-x fosse deixar passar, não tem como não ver. Você vai ter quantidade de fraturas definidas com imagem de alta definição. Reconhecimento da real extensão do deslocamento ósseo. Por quê? Observe que o raio-x ele te dá uma imagem congelada em 2D. A tomografia vai te mostrar para onde cada coto foi deslocado, qual a posição final desse coto pós-fratura. Então, é perfeito para avaliação de fraturas e de real deslocamento ósseo, né? Avaliação precisa de complicações ósseas e de tecido mole. Você vai observar, sem dúvida, como essas complicações você pode ter que lidar com elas no transoperatório
e principalmente se houve ou não lacerações em tecido moles internos, se houve lesões em áreas como o globo ocular, se houve dano ao olho, uma fratura blowout, se houve comprometimento desde a membrana do seio, a gente consegue ver tudo. Avaliações de patologias e malformações congênitas, então, cistos, tumores, lesões faciais, malformações, hemangiomas intraósseos, tudo isso a tomografia vai trazer com detalhes para a gente. Desde medidas de tamanho, quem faz implante dentário sabe que com a tomografia você pode confirmar espessura de osso que a gente tem, altura de osso que a gente tem, tipo de implante indicado para a região, quantos milímetros, qual o padrão, dá para você planejar tudo sem sequer ter tocado no paciente ainda. E uma das coisas mais importantes para a gente que trabalha com a área de buco é a exclusão de dano neurológico ao paciente maxilofacial. A tomografia vai possibilitar a avaliação do neuro de imagens dentro do crânio do paciente, se tem hemorragia intracraniana. Quase sempre um paciente que sofreu um dano facial intenso, ele pode ter um TCE associado, pode ter um trauma crânioencefálico associado. Então, essa tomografia vai excluir ou não dano neurológico ao paciente. Então, curiosidades, né, importantes, para o aluno CD concurso não vacilar em provas. Os tipos de corte que a gente pede na tomografia. O corte coronal seria as fatias nessa direção aqui da tiara. Imagine que essa mulher estivesse usando uma tiara para cabelo. Nunca mais você vai esquecer que o corte coronal, ele segue o plano delimitado por uma tiara na cabeça dela. Então, esse seria o corte coronal, que vem de corona ou coroa, que seria uma tiara de princesa ou de miss, vai. Corte axial segue o longo eixo do paciente, então, corte axial vem de eixo, são essas as imagens que a gente vai ter. No corte coronal, a gente vai ter imagem dessa natureza, corte feito a fatia seguindo o plano delimitado por uma tiara na cabeça. O corte axial pelo longo eixo do paciente seria o corte similar às fatias de uma banana, seriam cortes axiais, a gente cortar a banana em rodelas. E o corte sagital, que divide o paciente em M-face, né, em metades, metade direita e metade esquerda, M-face direita e M-face esquerda. Então, esses são os 3 tipos de corte que a gente pode solicitar com o uso de um tomógrafo: um corte coronal, um corte axial ou um corte sagital. Muitas vezes você pode pedir mais de um, você não fica limitado a um, você pode pedir os 3. Logicamente, cada tipo de corte que você pede, cada detalhe que você solicita vai levar mais tempo e mais armazenamento para ficar pronto. Então, use com parcimônia, né? Assim que a gente pede, a primeira imagem que o tomógrafo faz é o chamado scout do paciente. Então, a gente tem um scout aqui da imagem com os cortes que a gente vai ter na maxila e na mandíbula do paciente. Então, isso é uma tomografia de face completa. O colega pediu maxila e mandíbula. Então, cada plano desse é uma fatiazinha que a gente vai ter de maxila e de mandíbula. Então, ao pedir o scout, a máquina já determina pelo scout o que você vai ter de posição dos cortes no final. Aqui é uma tomografia de crânio em cortes. Que corte é esse aqui, gente? Corte axial, tá? Lembra das fatias de banana lá, das rodelinhas da banana. Então, desde a parte de cima do crânio, desde a tampinha mais inicial do crânio lá, partindo para baixo, quando a gente já começa a ter telencéfalo, né, cérebro visíveis, e a espessura em branco aqui é da calota craniana, do osso do crânio, e vamos descendo até o limite do crânio para a face. A gente já vê os seios maxilares aqui. A órbitas a gente já viu aqui, ó, o olho direito, o olho esquerdo, até ele não entrou na parte dentária ainda, então parou antes da área de interesse da odontologia. Isso aqui é uma tomografia de crânio, que não envolve face por completo. Imagens que mostram fraturas
em tomografia, né? Ó, a gente tem fratura de zigoma nessa região, tem aumento de volume do tecido mole aqui, já tem inchaço na região, ruptura do seio maxilar e hemocinos. A gente tem sangue dentro desse seio maxilar do lado direito do paciente e do lado esquerdo não tem. Então, compare direita com esquerda, a gente vai ter fratura e preenchimento do seio com sangue. Aqui, fratura do assoalho da órbita, também fratura da parede anterior do seio e claramente o seio preenchido com sangue também, metade preenchido com sangue. Fratura de nariz, nessa imagem aqui, ó, tudo numa tomografia. A mesma imagem de fratura de nariz em perfil. Também aqui é a mesma imagem dessa aqui, ó. Acabei repetindo a imagem acidentalmente. Assoalho de órbita e parede anterior do seio maxilar. E aqui as espetaculares reconstruções 3D que um tomógrafo computadorizado consegue fazer. Tem como não ver? A gente pode ver isso aí com uma PA de mandíbula? Pode, mas olha o que um tomógrafo consegue fazer com uma reconstrução de imagem de uma tomografia de face, crânio e face. Olha o detalhe dessa fratura de mandíbula aqui, o coto quebrou em 2 locais e a ação muscular de trazer esse coto para dentro é nítida. Então, a gente não só vê a fratura, como a ação do deslocamento muscular no osso. O que o músculo faz ao puxar esse osso para dentro. Né? Então, tá claro aqui. Essa fratura é uma fratura desfavorável, os gaps estão bem grandes nas regiões dos 2 lados. Vamos ter que devolver isso para a posição, bloqueio maxilomandibular que está indicado, trazendo os dentes para a posição, a gente tem mais ou menos os cotos de volta à posição anatômica para poder fixar um plaque e parafuso. Nesse lado, parece a mesma fratura, não tenho certeza, porque eu peguei aleatoriamente só para a gente ilustrar, mas é uma fratura bem parecida com essa imagem. E aqui a gente já tem uma fratura que envolve fronto, naso, órbito, etimoidal, fratura de mandíbula, quase um caso de fratura panofacial, né? Quase fratura em vários ossos da face ao mesmo tempo. Era isso, senhores. Então, está aberto a perguntas. Acho que a gente conseguiu dar o recado mostrando o arsenal aí que vocês têm de possibilidade para solicitar imagens de acordo com o trauma. Lembrando, mais uma vez, que, antes de qualquer coisa, o diagnóstico é clínico, né? A gente tem o clínico trazendo para a gente o indício de que tipo de fratura o paciente tem e que incidência a gente vai poder pedir. Doctor, tem umas perguntas aqui, ó. O Renner, qual a incidência mais indicada para fraturas parasinfisária bilateral? Você pode pedir tranquilamente uma PA de mandíbula e você vai ver isso aí sem problema. Né? Logicamente que, se tiver um tomógrafo, ficou claro que uma tomografia computadorizada não vai deixar dúvida, mas mandíbula, o carro-chefe é PA mesmo. PA de mandíbula você vai ver, fratura parasinfisária. A Renata, professor, mas no caso de fraturas radiculares em dentes com núcleo intracanal não torna o diagnóstico de fratura duvidoso? Estão perguntando coisas que não tem relação com a aula hoje. Mas, ó, no caso de fraturas radiculares, a gente pode lançar a mão da periapical, né? Então, seria a radiografia mais detalhada para fraturas radiculares. Não há, nem recomendo nenhuma dessas imagens que a gente mostrou hoje, nenhuma dessas incidências para diagnóstico de lesões dentárias mesmo. Seriam mais lesões faciais. Né? De implantes dentários, qual o tipo de corte indicado? Hoje em dia o pessoal faz cone beam, né? Mas aí você pode indicar tanto, por exemplo, eu trabalho para fazer terceiros molares e peço corte axiais e coronais, às vezes. Quando eu quero ver proximidade com o alveolar inferior e não fico satisfeito só com a posição, com uma posição de corte, a posição axial, e eu peço a coronal para ter certeza na espessura da mandíbula, no corte de frente da mandíbula, no corte coronal, para ver a relação entre o terceiro molar e o alveolar inferior. Então, é muito útil, inclusive,
para prever ou evitar possíveis parestesias pós-operatórias. Acho que é isso, pessoal. Está elogiando, esplêndido. Parabéns pela aula, excelente aula. Aula incrível. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado. Ó, minha parente, ó, Adriana Sobral. Uhum. Semana Cibele que vem Adriana Sobral. Tá de volta. Amanhã tem aula de matemática, tá? Então é Amanhã isso aí, eu tenho que assistir, que eu não sei nada de matemática. Falou, gente. Valeu.